Capítulo 15. A Revolução. Algumas nações receberam a reforma de braços abertos como uma mensagem do céu. Outras terras excluíram a luz do conhecimento bíblico quase completamente. Em certo país, verdade e erro lutaram pelo domínio por séculos, até que por fim a verdade do céu foi empurrada para fora. Os limites colocados pelo Espírito de Deus foram removidos de um povo que havia desprezado o dom de sua graça, e o mundo inteiro viu o que acontece quando as pessoas rejeitam a luz de maneira obstinada. Na França, a guerra contra a Bíblia levou à Revolução, um nítido resultado do fato de Roma ter proibido as escrituras. O movimento apresentou a ilustração mais vivida que o mundo já viu das consequências do ensino da Igreja de Roma. Em Apocalipse, João aponta para os terríveis resultados que sobreviriam de maneira especial à França em decorrência do domínio do homem da iniquidade. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que, figuradamente, é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta deles que os viram. Os 42 meses e 1260 dias são a mesma coisa, correspondendo ao período em que Roma oprimiria a Igreja de Cristo. Os 1260 anos começaram em 538 depois de Cristo e terminaram em 1798. Na ocasião, o exército francês prendeu o Papa e este morreu no exílio. Desde então, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que tinha antes. A perseguição da Igreja não continuou ao longo dos 1260 anos completos, e em misericórdia por seu povo, Deus encurtou o período dessa ardente prova por influência da reforma. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e o Novo Testamento, testemunhas importantes da origem e permanência da lei e a permanência da lei de Deus e também do plano da salvação. Elas profetizaram vestidas de pano de saco quando a Bíblia foi proibida e seu testemunho foi pervertido, quando aqueles que ousavam proclamar suas verdades eram traídos, torturados e martirizados por sua fé ou forçados a fugir em busca de segurança. As testemunhas fiéis profetizaram em pano de saco. Foi também nos períodos mais sombrios que Deus concedeu a sabedoria e a autoridade a cristãos fiéis para declarar sua verdade. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe danos. Pisotear a palavra de Deus tem consequências mortais. Quando eles tiveram terminado
o seu testemunho quando as duas testemunhas estivessem se aproximando do fim de sua obra de obscuridade, a besta que vem do abismo guerrearia contra elas. Encontramos aqui uma nova manifestação de poder satânico. Embora professasse reverência pela Bíblia, a prática de Roma era manter as escrituras trancadas em uma língua desconhecida, escondidas do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco, mas a besta que vem do abismo faria guerra aberta e determinada contra a palavra de Deus. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas seriam mortas e onde o cadáver delas ficaria é o Egito espiritual. De todas as nações na história bíblica, o Egito foi o que negou com maior ousadia a existência do Deus vivo e resistiu às suas ordens. Nenhum governante jamais ousou de se rebelar contra o céu com arrogância maior que o rei do Egito, o faraó. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Isso é ateicismo, e a nação representada pelo Egito na profecia ecoaria uma negação semelhante em relação ao Deus vivo, demonstrando um espírito semelhante de rebeldia. A grande cidade da profecia também é comparada a Sadoma espiritual. A corrupção de Sadoma ficou evidente de maneira especial por meio de impureza sexual aberta. Essa também seria uma característica da nação que cumpriria esse texto bíblico. Assim, de acordo com o profeta, poucos antes de 1798, algum poder de caráter satânico surgiria para guerrear contra a Bíblia, e na terra onde as duas testemunhas da palavra de Deus seriam silenciadas, o ateísmo de Faraó e a luxúria sexual de Sodoma ficariam evidentes. Cumprimento notável. Essa profecia se cumpriu de maneira notável na história da França durante a Revolução de 1793. A França se destaca na história do mundo como o único estado no qual, por decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado que Deus não existe. Toda a população da capital e a maioria de outros lugares, tanto mulheres quanto homens, dançaram e cantaram de alegria em aceitação desse anúncio. A França também demonstrou a característica que distinguiu Sodoma. O historiador apresenta em conjunto o ateísmo e a sexualidade libertina do país. Em íntima associação com essas leis que afetavam a religião, estava o decreto que reduzia a união do casamento, o vínculo mais sagrado que os seres humanos podem formar e cuja permanência contribui com a maior força para a estabilidade da sociedade, e nada mais que um contrato civil de caráter temporário entre qualquer duas pessoas que poderiam se envolver e deixá-lo de lado no momento em que assim o desejassem. Sophie Arnould, atriz famosa por dizeres espirituosos, descreveu o casamento daquela era como o sacramento do adultério. Oposição cruel. Onde também foi crucificado seu Senhor, isso também se cumpriu na França. Em nenhum outro país a verdade enfrentou oposição mais cruel, por meio da perseguição realizada contra aqueles que se posicionaram em prol do Evangelho. A França crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos foi derramado enquanto os valdenses entregavam a vida nas montanhas de Piemonte pelo testemunho de Jesus Cristo. Os albigeneses, na França, davam um testemunho semelhante. Os discípulos da Reforma foram condenados à morte com terríveis torturas.
reis e nobres, mulheres de berço de ouro e delicadas donzelas deitaram seus olhos com a agonia moribunda dos mártires de Jesus. Os corajosos huguenotes derramaram o sangue em muitos confrontos difíceis. Protestantes eram calçados como se fossem animais selvagens. Foram caçados como animais selvagens. Alguns descendentes dos antigos cristãos que permaneceram na França do século XVIII, escondidos nas montanhas do sul, ainda exaltavam a fé de seus pais. Foram arrastados de uma vida inteira de escravidão na galés. Os mais refinados e inteligentes dos franceses foram acorrentados em terrível tortura em meio a ladrões e assassinos. Outros eram executados a sangue frio enquanto se ajoelhavam em oração. Seu país, desolado pela espada, pelo machado e pela fogueira, converteu-se em um vasto e sombrio deserto. Essas atrocidades não aconteceram em nenhuma idade das trevas, mas na ilustrada era de Luís. A ciência era cultivada e a literatura prosperava. O clero da corte real e da capital era formado por homens educados e eloquentes que faziam grande demonstração das virtudes da mansidão e da caridade. O pior de todos os crimes. Entretanto, o mais atroz dentre os terríveis atos desses horrendos séculos foi o massacre de São Bartolomeu, o rei da França, incitado por sacerdotes e oficiais da igreja, concedeu permissão para o ato. Um sino tocando no meio da noite foi o sinal para o extermínio. Milhares de protestantes dormindo dentro de seus lares, confiando na honra de seu rei, foram arrastados para fora e assassinados. O massacre prosseguiu por 7 dias em Paris. Por ordem do rei, estendeu-se a todas as cidades nas quais havia protestantes. Nobres e camponeses, velhos, jovens, mães e filhos foram esquartejados juntos. Por toda a França, 70.000 dos melhores cidadãos da nação morreram. Quando a notícia do massacre chegou a Roma, o regozijo entre o clero não conhecia limites. O cardeal de Lorane recompensou o mensageiro com 1.000 moedas de ouro. O canone da hora do Angelus ecoou uma alegre saudação. Sinos tocaram em todos os campanários, fogueiras transformaram a noite em dia. E o Papa Gregório, acompanhado por cardeais e outras autoridades da igreja, seguiram em longa procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorane cantou de D1. Uma medalha foi fabricada para comemorar o massacre. Um padre francês se referiu a esse evento como dia de tamanha felicidade e júbilo, no qual o Santíssimo Papa recebeu a notícia e se dirigiu solenemente para render graças a Deus e a São Luís. O mesmo espírito que conduziu o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução. Jesus Cristo foi chamado de impostor e o clamor dos franceses infiéis foi acabem com o miserável. Em referência a Cristo, blasfêmia e maldade andavam de mãos dadas, e tudo isso a França honrava Satanás, ao passo que Cristo, com suas características de verdade, pureza e amor altruísta, era crucificado. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. O poder ateu que governou a França durante a Revolução e o reinado do terror, de fato, travou esse tipo de guerra contra Deus e sua palavra. A Assembleia Nacional aboliu a adoração a Deus.
As Bíblias eram confiscadas e queimadas em público. O governo aboliu as instituições da Bíblia, eliminou o dia de descanso semanal e, em seu lugar, as pessoas dedicavam cada 10º dia a celebrações profanas. O batismo e a comunhão foram proibidos. Frases colocadas sobre túmulos declaravam que a morte não passava de um sono eterno. Toda forma de culto religioso foi proibida, com exceção da adoração à liberdade e ao país. O bispo constitucional de Paris se apresentou para declarar à convenção que a religião a qual ele havia ensinado por tantos anos era em todos os aspectos uma fábula inventada pelo clero sem nenhum fundamento nem na história nem na verdade sagrada. Em termos explícitos e solenes, negou a existência do Deus e cuja adoração ele fora consagrados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A França infiel silenciou a voz condenadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade ficou morta em suas ruas. E aqueles que odiavam a lei do Senhor se alegraram. As pessoas desafiaram publicamente o Deus do céu. Petulância e heresia. Um dos sacerdotes da nova ordem disse: Deus, se tu existe, vinga teu nome profanado. Eu te desafio. Tu permaneces em silêncio, não ousas mandar teus trovões. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. E o Senhor declara: não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Depois que a França renunciou à adoração do Deus vivo, desceu a idolatria degradante da adoração à deusa da razão, uma mulher imoral, e isso aconteceu na Assembleia Representativa da Nação. Uma das cerimônias dessa época insana não se iguala a nenhuma outra em absurdo, bem como no insulto a Deus. As portas da convenção foram abertas. Os membros do governo da cidade entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando como objeto de sua adoração futura uma mulher velada a quem chamaram de deusa da razão. Ela foi conduzida à frente, onde foi exibida com grande cerimônia e colocada bem em frente ao presidente. As pessoas a reconheceram como uma das dançarinas da ópera.